ela é tão sensacional? Além dela ter essa propriedade anti-inflamatória, de combater inflamações no nosso corpo, de gripe, de resfriado, de dor de cabeça, de sinusite, de inflamação no nariz, enfim, se tu tem algum outro tipo de inflamação no corpo, se começa combate a inflamação e o melhor, se tu começa a fazer isso todos os dias, tu faz com que teu corpo fique imune de gerar esse tipo de inflamação. Então a gente começa a diminuir esses casos de inflamação. Sensacional, a quantidade que a gente falou. Além disso, boa. Qual é, então, a quantidade recomendada? Qual é a quantidade ideal? Qual é a quantidade que para o nosso corpo é seguro e ainda assim muito benéfico? Ela é muito pouquinho, pode acreditar. Essa daqui é uma colher de chá. A colher menor, muitas vezes me perguntam, principalmente nas receitas, aquela colher menor que tem, que é uma menorzinha que essa aqui, ela é considerada a colher de café. Essa daqui de 5 ml é a colher chá. Show? É a que a gente normalmente usa nas receitas, né? Quando pede uma colher de sopa ou uma colher de chá. A colher de chá é essa daqui. Quanto que a gente consome dessa colher de chá? A pontinha. É isso aqui que a gente consome. A gente não precisa consumir mais por dia. Então é uma pontinha do gengibre, da cúrcuma seca. Deixa eu pegar aqui e ver se eu consigo mostrar. Será que dá pra ver? É só uma pontinha mesmo. E essa pontinha é uma forma legal, eu até vou aproveitar que eu já peguei, é da gente misturar dentro da água. Mistura dentro da água, tu pode fazer com uma água com limão, pode ser um copo maior de água, inclusive, não precisa ser um copo tão pequenininho assim. Pode colocar essa quantidade num suco, numa batida, né? Ou na comida, como a gente falou. Na comida daí, tu, com certeza, que nem normalmente a gente faz quantidades maiores, né? Então pensa que num molho onde tu vai comer não só tu, onde vão comer mais pessoas, se tu colocar uma colher chá dessas que eu te mostrei de cúrcuma, se for pro teu paladar, ele não vai ter problema nenhum. Essa quantidade aqui, ela é a estipulada, ela é a que os órgãos indicam para o consumo diário. Então tu vê que não precisa ser mais que isso. É só uma pontinha mesmo. Já vi muitas pessoas sabendo dos benefícios da cúrcuma, colocando uma colher inteira dessas na comida, ou colocando uma colher inteira dessas utilizando durante o dia. Isso é demais. Isso tem uma probabilidade de começar a incomodar no estômago. Então isso é uma coisa legal para ter em mente, tanto com gengibre quanto com a cúrcuma, mas principalmente com a cúrcuma, porque é um alimento que as pessoas hoje estão cada vez começando, né, consumindo mais. Não precisa ser tanto, pode ser só essa pontinha, como a gente viu. Show? Quando a gente fala na raiz fresca, é de igual maneira, é só uma pontinha. Então pensa que são em torno de isso daqui. Dá pra ver? Deixa eu ver. Essa pontinha aqui. Essa pontinha, só essa aqui. Por dia. Um tamanho aproximado. E assim tu vai pegando, né? E vai pegando aqui da raiz. A raiz fresca, ela é menos densa, né? Ela é menos forte. Ela tem... a gente precisa consumir um pouco mais dela para ela ter a mesma quantidade de princípios ativos que a cúrcuma em pó. Então, isso é uma coisa para ter em mente. A cúrcuma em pó, quando tu tem a cúrcuma em pó, tu utiliza essa quantidade que eu te mostrei, ela tem uma necessidade menor que a cúrcuma fresca. Então, a cúrcuma fresca, porque ela já tem água, né? Ela tem a raiz dela, tudo mais, ela não é tão boa, né? Tá, vamos para o próximo passo. Como conservar? Como que a gente guarda essa cúrcuma? A cúrcuma em pó a gente já falou, né? Que ela tem esse benefício que a gente consegue manter ela por mais tempo concentrada. Ela não é tão concentrada. Yes, lembrei. Acho que alguém de vocês me mandou aqui uma mensagem. Muito boa. Como guardar, então? Como armazenar para que esse nosso alimento dure mais tempo na nossa geladeira, na nossa cozinha, na nossa Power Kitchen? A forma em pó, a gente já viu, a melhor forma é colocar perto de um lugar, num pote fechado, que tu consiga ver, que tu utilize, que tu lembre que ela tá ali, principalmente no começo, enquanto tu ainda não tem esse hábito de utilizar.
Ou, muitas vezes, muitas pessoas dizem, os temperos a gente precisa guardar num local escuro. Tem esse lado. Mas, se tu precisa te lembrar que ele existe, coloca perto de um lugar onde tu veja. Independente se pega a luz do dia ou não. Claro, luz do sol direto não é ideal. Mas tu deixa num lugar onde não entra sol na cozinha, onde de igual forma tu consegue ver, ali esse lugar tá ótimo. Sendo num pote fechado, melhor ainda. Já a raiz dela, já a cúrcuma no formato raiz, no formato fresco, a melhor forma é colocar dentro de um pacote de papel ou enrolar num pano de prato e colocar dentro da geladeira. Eu faço assim, eu enrolo num pano de prato, coloco dentro do meu potinho e esse aqui vai para a geladeira e eu deixo no lugar bem visível da geladeira, na primeira estante, para ver, para lembrar que ela tá ali. No mesmo lugar eu guardo gengibre, mas o gengibre não é o assunto falado de hoje, então hoje temos só a nossa cúrcuma. Mas a gente faz isso, eu faço isso com os dois. Um ponto bem interessante é que onde tu começar a cortar, termina esse dedo até começar o outro, tá? Não fica cortando, 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 e daí tu não termina nada de um dedo inteiro. Porque a cúrcuma e o gengibre, eles são sensíveis. A gente precisa ter isso em mente quando eles são frescos. Se tu vai cortando, 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 provavelmente todas as vezes que tu for pegar um dedinho, um pedacinho a mais, tu vai ter que tirar uma parte que ressecou. Então, sempre utiliza uma parte primeiro para depois ir para a próxima parte, depois ir para a próxima parte. Um outro ponto interessante para a gente ter em mente: quando tu cortar aqui um pedaço, vai sair uma aguinha, né? Ele tem bastante água dentro da raiz, tanto do gengibre quanto da cúrcuma. O que tu faz? Pega um papel toalha ou a própria toalha a toalha de prato o pano de prato que tu usa para enrolar, e só faz assim. Não precisa ficar passando o pano ou o papel naquela parte cortada. Só faz uma leve fricção para que o excesso de água vá para o papel ou para o pano, porque aí a gente seca essa parte, a gente sela essa parte aqui e ela não vai desidratar tanto quanto se a gente deixar ela aberta. Ou, um outro caso que pode acontecer, ela não vai criar nenhum tipo de bolor. Às vezes, quando a gente deixa essa parte molhada, mesmo dentro da geladeira, por causa da umidade da geladeira, ela causa um bolor. A gente vê um bolorzinho. E para tu não precisar cortar uma parte a mais e jogar uma parte inteira no lixo, né, na compostagem, ou no menor dos problemas plantar, né, porque dá para continuar plantando igual, fazer isso de dar uma fricção só no papel ou no pano de prato mesmo e guardar assim. Aí tu enrola, coloca num potinho que tu sabe que é deles ali, que tu quando for fazer comida tu já tira ele, já coloca no balcão, já utiliza e depois devolve para a geladeira no formato certo. Uma outra coisa interessante para ter em mente é que quando a gente compra no mercado e tem uma quantidade mínima, né, como tem muitos mercados, de 100 gramas, 100 gramas dá muito gengibre, dá muita cúrcuma. O que a gente pode fazer é congelar. Então, se vem, por exemplo, uma raiz dessa que tu não vai utilizar dentro de um tempo que tu tem consciência disso, coloca ela, enrola ela de igual maneira ou num pano de prato, ou enrola ela num papel, num saco de papel e coloca no freezer. Aí, quando tu precisar usar, ela vai estar inteirinha, vai estar com todos os nutrientes, vai estar super bem, vai poder utilizar, ela não vai ter estragado, não vai ter ficado murcha, nem nada. Isso aqui dura muito na geladeira, principalmente quando a gente tem esses cuidados, né, para não ressecar, o pano de prato ajuda a manter a umidade em volta dele, mas é uma umidade controlada. O pano de prato a gente já fala muitas vezes aqui no canal para guardar alimentos na geladeira, ele é sensacional, porque ele tem essa capacidade de reter a quantidade necessária só de umidade para o alimento. Então, para esses dois, para o gengibre e para a cúrcuma é a mesma coisa. Boa, para finalizar, porque eu já estou falando um monte, né? Vamos lá. Por que, afinal, consumir cúrcuma? O que ela tem que ela é tão sensacional? Além dela ter essa propriedade anti-inflamatória, de combater inflamações no nosso corpo, de gripe, de resfriado, de dor de cabeça, de sinusite, de inflamação no nariz, enfim, se tu tem algum outro tipo de inflamação no corpo, se tu começa a ingerir cúrcuma, tu combate a inflamação e o melhor, se tu começa a fazer isso todos os dias, tu faz com que teu corpo fique imune de gerar esse tipo de inflamação. Então a gente começa a diminuir esses casos de inflamação. Sensacional a quantidade que a gente falou. Além disso, além dessas propriedades anti-inflamatórias, a cúrcuma também é antibacteriana e antifúngica.
Então, ela tem também esses dois fatores muito interessantes. Hoje já tem várias pomadas que usam a cúrcuma como princípio ativo. Já tem muitos outros remédios, enfim, para combater fungo, para combater bactéria, que utiliza a cúrcuma. Mas se a gente consome a cúrcuma nesse formato já na nossa alimentação, pensa que o bem que a gente está fazendo está vindo de dentro para fora. Então, a gente está transformando todo o nosso interior para que o exterior fique cada vez mais forte. Boa? Além disso, tem vários dados também que mostram que o consumo regular de cúrcuma auxilia na função cerebral, alivia dores. O gengibre ele tem essa potencialidade também de aliviar dores, assim como a cúrcuma. Gengibre e cúrcuma para aliviar dor de cabeça é sensacional. Então, a mesma quantidade de cúrcuma que eu te mostrei agora na água, lá no vídeo sobre o gengibre, a gente tem a quantidade de gengibre ideal. Colocar isso num copo d'água, como a gente fez agora juntos, e beber é o mesmo efeito de um remédio para dor de cabeça convencional. Em 30 minutos, a dor de cabeça ela diminui a um ponto muito alto, muito, muito bom, ou ela vai embora. Isso através do gengibre e da cúrcuma, tenha em mente. Sensacional, né? Boa. Tem dados também que mostram que ajuda a estabilizar o nível de açúcar no sangue e reduzir os riscos de doenças cardíacas. Isso porque tem um estudo bem sensacional que eu tinha visto recentemente, que fala sobre como a cúrcuma ela auxilia quem passa muito tempo sentado. Se isso é o caso, assim como eu, por exemplo, trabalhando, né, tá sempre lá sentado, quando a gente tem esse consumo regular de cúrcuma, nessa quantidade que eu te mostrei, é como se para as nossas veias, para que o nosso sangue circule pelas nossas, né, ele melhora as nossas células endoteliais, a nossa saúde, a nossa função endotelial, que é a saúde no interior das nossas veias. Quando a gente tem esse consumo regular de cúrcuma nessa pequena quantidade, pequenininha quantidade, lembra, não precisa ser mais que isso. Mantém nessa quantidade para menos, que tá ótimo. É como se a gente fizesse o associado a 1 hora de exercícios aeróbicos para nossa saúde vascular, para nossa saúde das nossas veias. Quer dizer agora que, vou comer a cúrcuma, não vou mais precisar fazer exercícios? Não. Porque nesse estudo também mostrou que, muito pelo contrário, ele não substitui, né? Ele auxilia com que as nossas veias fiquem saudáveis. Mas, quando a gente faz exercício físico, exercício aeróbico, uma caminhada, uma corrida, enfim, quando a gente faz esses exercícios e tem consumo de cúrcuma, a gente potencializa a cúrcuma e potencializa o exercício físico. Ou seja, no final do dia, as nossas veias estão veias de crianças, veias limpas, com sangue fluindo, independente da nossa idade. Então, veja se isso não é sensacional, de tu poder ter o teu sangue fluindo pelo teu corpo, doenças no coração, né, para que ele não se sobrecarregue pela essa necessidade. Então, várias coisas em mente que a gente pode ter. É muito sensacional, né? Então, se tu passa muito tempo sentada, já é um outro motivo também, além de todos os que a gente falou, para que tu coloque a cúrcuma no teu dia a dia. Existem suplementos de cúrcuma. Se tu é uma pessoa que gosta de tomar suplementos, o da cúrcuma não é o mais aconselhado, tá? Tu vai pagar bem mais caro. E nas fontes que eu pesquiso sobre os efeitos dos alimentos e tudo mais, nos estudos científicos, eles mostram, muito se fala na cúrcuma sobre a curcumina, que é o considerado o princípio ativo da cúrcuma. Cúrcuma, o princípio ativo dela é a curcumina. A curcumina é um tipo de antioxidante presente no alimento, na cúrcuma. Porém, aí a indústria de suplementos, enfim, vai lá e ela simplesmente pega a curcumina, extrai a curcumina da cúrcuma. Então, é como se de todo esse alimento aqui simplesmente fosse retirado uma parte, uma fração dele, que por algum motivo foi considerado como o princípio ativo, o principal princípio desse alimento. E vai lá, é encapsulado, colocado dentro dos suplementos para que vá para o mercado, né? O que já foi visto disso? Que a cúrcuma, ela tem esse princípio ativo curcumina que é muito importante. Mas quando a gente isola a curcumina e consome só a curcumina, o efeito dela fica... agora me fugiu de novo a palavra. O efeito dela fica... não fica o mesmo. Fala assim, né? O efeito dela fica reduzido. O efeito dela diminui.
em relação ao que poderia ser do alimento inteiro. Então, se tu for achar que o suplemento é mais fácil e tal, a gente já viu, a gente pode ter a cúrcuma em pó, que é muito mais barato também. É só tu colocar na tua bancada quando tu for tomar um copo d'água antes de sair de casa, quando tu acorda, enfim. Lembra só de colocar uma pitadinha dessas dentro da tua água, tomar e tá tudo certo. Ou colocar dentro de um suco de fruta, ou colocar dentro de uma batida, ou colocar dentro da tua comida. Já é uma forma sensacional de colocar ela, não precisa ser por meio de suplementos, onde muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo super bem com suplementos, mas não. A gente está deixando vários nutrientes que tem num alimento integral desse de fora. Então, se tem como a gente ter acesso a tudo que tem aqui dentro, por um valor muito menor, fazendo super bem para o nosso corpo, ainda mais agora, sabendo que a gente não precisa tomar essas quantidades exorbitantes que nem muitas pessoas tomam por aí, antes que eu esqueça, eu misturei aqui a cúrcuma na água, mas olha como é bom ter as coisas do lado. A pimenta tá aqui do lado, então só um pouquinho de pimenta. Bem pouquinho, não precisa ser muito. Aqui a pimenta agora já vai fazer com que o efeito da cúrcuma potencialize, e agora quando eu for tomar essa cúrcuma depois da nossa live, vai fazer ainda mais sentido para dentro do meu corpo. Boa? E o sabor é sensacional, então pode fazer, não nem se estressa. Boa? Foi só bem pouquinho de cúrcuma, de pimenta. É até aquele sabor picantezinho, sabe? Tudo certo. Boa, gente? Boa, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, se tu já utiliza cúrcuma, se tu achou alguma das informações muito sensacional, se tu lembra de alguém com quem tu gostaria de compartilhar esse conhecimento, envia o vídeo, deixa teu comentário aqui, fala como que tu tem utilizado, em qual receita daqui a pouco tu tem o costume de utilizar cúrcuma, do que eu falei hoje mais fez sentido para ti. O que tu aprendeu, uma outra coisa que a gente sempre fala aqui, se tu aprendeu alguma coisa muito sensacional, compartilha com uma outra pessoa, ensina para ela. No momento que a gente fala para outra pessoa, que a gente passa essa informação adiante, a gente tá também fixando ainda mais dentro do nosso cérebro. A gente começa a fixar ainda mais essa atitude, essa atividade para dentro do nosso dia a dia, para dentro da nossa rotina. Então, transmite o conhecimento bom precisa ser compartilhado. Então é isso aí. Muito obrigada pela tua companhia de hoje. Muito legal estar aqui contigo. Muito obrigada pelos likes, inclusive. Muito legal estar aqui com vocês. E, por favor, se tiverem alguma pergunta, algum comentário, deixem aqui pra gente também entrar em contato com vocês e saber como que vocês estão aplicando esses conhecimentos, como que está sendo colocado em prática.